Então, datilografia nada mais é do que você escrever com os dedos, né, e promover uma grafia, ou seja, uma escrita, um registro no papel daquilo que você estava digitando. Então, agora vamos fazer um paralelo disso com datilologia, tá? Vamos lembrar mais ou menos da datilografia, tá? Datilologia, nós vamos pelo mesmo raciocínio. Dátilo, né, o dati significa, né, escrita, né, digitação, acionar algum mecanismo, e lologia seria dedos, né? Seria você utilizar dedos para você poder escrever alguma coisa. Então, datilologia nada mais é do que uma escrita onde você usa a sua mão e os seus dedos para fazer uma escrita do português no espaço neutro, que a gente chama. O que é esse espaço neutro, professor? É esse espaço todo que nós temos aqui na nossa frente, atrás, e principalmente considerando o nosso campo, né, de comunicação da Libras, que é limitado mais ou menos da altura do umbigo até mais ou menos um palmo acima da cabeça. Muito mais do que isso, vocês nem vão ver minha mão, né, se for mais do que isso. Opa, ainda não venci. Não é? Então, é esse espaço neutro que nós temos à nossa frente, que nós utilizamos para escrever. E aí, lembra que eu disse para vocês que datilologia não é Libras? Quem já está há mais tempo entende o porquê. Mas por que não é Libras esse negócio? Ué, porque justamente eu falei para vocês que nós utilizamos a datilologia para escrever português, não é verdade? E aí, uma pergunta para vocês. Nossos irmãos, né? Irmãos é ótimo, né? Irmãos surdos, eles falam português? E aí? Será que eles não são estrangeiros dentro do próprio país, mesmo sendo brasileiros? Nós poderíamos dizer, em um certo sentido, que sim. Embora eles sejam brasileiros, nasceram aqui, porém eles têm códigos comunicativos que são extremamente focados, né, na cultura deles, no perfil deles, e segue toda uma lógica que é extremamente contrária à do português, tá? Nós temos que entender que o português é uma língua, tá? E Libras também é uma língua, e não uma linguagem, tá? Depois, nos próximos vídeos, vamos tecer um pouco melhor sobre isso, tá? Então, o português é uma língua, porém é uma língua de modalidade, ou seja, de tipo, né? Que é oral auditivo. Para você falar português é necessário o quê? Que você ouça, né? Você só aprende português porque você ouve. Portanto, você fala porque você ouve, tá? Porque ao ouvir, e nós vamos entender nos próximos vídeos como é que nós ouvimos, como é que nós escutamos também, nós vamos entender como se dá esse processo. Ao ouvirmos um conjunto de palavras e consoantes e sílabas, enfim, que são ordenadas na gramática da língua portuguesa, ao ouvirmos isso, existe um processo cognitivo que é enviado ao cérebro, né, através dos nervos auditivos, enfim, existe todo um processo aqui que nós entendemos os sons que ouvimos, as palavras que ouvimos e nós respondemos falando. Ou seja, a língua portuguesa é uma língua de modalidade, ou seja, de tipo oral auditivo. Você só fala porque você ouve. Os surdos, no caso, eles não falam português. Mas aí eu diria até para vocês, mas conheço surdos que falam sim, professor. Sim, falam, porque né, fizeram treinamentos fonoaudiológicos e tal, essa coisa toda. Mas existem, quando eu falo em surdos para vocês, geralmente vem sempre também o estereótipo de um tipo de surdo só. É aquele tipo de surdo que só sinaliza em Libras. É aquele tipo de surdo que não fala, que nós temos um costume horrível de dizer que eles são mudos. Lembra os alunos que já estão mais acostumados que essa terminologia, né, mudo ou surdo mudo, não é apropriado para se referir à pessoa surda, tá? Eles são simplesmente surdos, porque surdez não é uma deficiência, surdez é uma característica, surdez ela é parte da pessoa. Ninguém esquece a sua surdez em casa para ir ao shopping passear, não é verdade? Tanto é que eu sempre digo para vocês também que não é correto hoje em dia chamar uma pessoa deficiente, porque também traz uma ideia de a pessoa que não é eficiente. Tudo que é eficiente a gente tem que jogar fora. Então falar que a pessoa é deficiente também é pejorativo. Não é bacana. Ou assim como também não é bacana chamar essas pessoas de pessoas especiais, porque especiais de uma certa forma todos nós somos.
E nem também chamar também essas pessoas com necessidades especiais. Nesse sentido, até poderíamos dizer que existe uma certa lógica disso, porque de fato existem deficiências que demandam, né, um cuidado mais especializado, né, um cuidado mais fino, tá? Mas essa terminologia também hoje em dia já não é mais aplicada. Ou também chamar uma pessoa com portadora de deficiência. Quem é que porta alguma coisa? Vamos pegar essa palavra portar algo. Se você porta algo, você leva algo, não é verdade? Portar, levar algo, leva esse sentido. Aí vamos imaginar assim que o surdo, ou o cadeirante, ou quem quer que seja, eles querem passear no shopping, aí então eles vão falar assim antes de sair. Né? Estão lá no espelho penteando o cabelo, super bonitos, passando os seus perfumes, e aí de repente tem aquela questão, eu vou ao shopping. Só que hoje eu não estou afim de ter deficiência, não. Eu vou deixar aqui o meu aparelho auditivo, ou se não usar, eu vou deixar a minha surdez em casa, ou eu vou deixar, né, as minhas muletas em casa, eu vou deixar minha cadeira de rodas em casa, eu vou deixar tudo em casa e vou para o shopping sem minha deficiência. Porque hoje eu quero ser normal, entre aspas. Então nós podemos dizer que a pessoa é portadora de deficiência? Não, gente, porque ninguém porta nada. As pessoas simplesmente são. Na verdade, lembra que você não sabe muito bem como tratar uma pessoa com deficiência, não trate ela como, ou com, ou sem. Trate ela como pessoa, não precisa fazer com que a deficiência dela seja, né, uma primeira, como posso dizer, meio de comunicação. Simplesmente se refira a ela como uma pessoa. Né? Sempre conversamos isso nas nossas aulas também. Mas enfim, tá? É só para voltar na palavra datilologia, tá? Que eu falei que não é português, porque nós utilizamos a datilologia somente em alguns casos, né, para os quais você de repente não saiba o sinal utilizado para aquilo. Tá certo? Você, por exemplo, de repente pode não saber que o sinal de São Paulo é esse. Nós sabemos que o sinal de São Paulo é esse. Mas de repente, para se comunicar com o surdo, você não se lembra que o sinal de São Paulo é esse. Você vai fazer o quê? Vai escrever S-A-T-U-O, espaço P-A-U-L-O, São Paulo, tá? E aí eu escrevi em português por quê? Porque eu não me lembro o sinal. Aí tá o surdo, se ele souber esta palavra, ele fala, não, é esse aqui, esse é o sinal, né? Mas aí é uma coisa para nós pensarmos também. Eu não falei para vocês que os surdos são estrangeiros dentro do próprio país? Se eu escrever tudo em português, será que ele vai entender tudo? Esse surdo vai entender completamente tudo que está ali? Será? Não, né? Então, por isso que eu digo que datilologia não é necessariamente letras. É só o quê? Um empréstimo linguístico do português para dar conta de algum sinal ou expressão, né, cujo significado você não saiba, cujo sinal você não saiba utilizar naquele momento. Então nós utilizamos a datilologia em casos muito específicos, somente naqueles casos onde você porventura não saiba, tá, o sinal correspondente, tá certo? Se acaso você souber o sinal correspondente, você só usa os sinais. Porque nós estamos falando de uma língua, gente, que não é oral auditiva, né? Como o português. Estamos falando de uma língua que é visual gestual. E não pega essa palavra gestual para dizer, então a língua dos surdos é do surdo mudo, que é pior ainda, não pode falar isso, né? Esta língua aí é só gestualidade, é só um monte de mímica que põe mão para lá, mão para cá, mão para ali, mão para colar, e aí nós podemos dizer que é uma língua, né, menor do que o português por conta dessa característica. Não, lembre-se, tá, que Libras é um meio oficial de comunicação e expressão da comunidade surda, tá certo? Que é o meio que eles se utilizam para poder se comunicar. E não é que é para evidenciar a deficiência que ele tem, ele só tem uma outra maneira de ouvir o mundo. Não é com o ouvido. Qual é o ouvido do surdo mesmo? Isso daqui, ó. O olho, o olhar, a visão. Por isso que é uma língua de modalidade o quê? Visual espacial. E não oral auditiva. Lembrando que falamos português porque ouvimos português. Mas se você ouvir qualquer outro idioma do mundo, inglês, você fala inglês, por exemplo, se você ouvir inglês e você não sabe inglês, você vai poder conversar em inglês? Né? Então,
só para nós pensarmos todas essas coisas. Eu sei que isso é bastante informação que eu trago, mas se você não entender alguma coisa, volta um pouco o vídeo, vai anotando suas dúvidas e tal, e nós vamos alimentando lá no grupo e vamos conversando sobre isso, tá certo? E aí, você que sabe um pouquinho mais, que já está no curso há muito tempo, né? Tá vendo como é legal nós relembrarmos algumas coisas, tá? Então eu vou fazer nesses vídeos aqui algumas memórias de algumas coisas que de repente vocês já possam ter esquecido, mas são extremamente importantes sim nós voltarmos desses assuntos para que os nossos queridos irmãos que estão juntos, que começaram este ano, possam acompanhar, né, as discussões, possam acompanhar os conteúdos como todo mundo, né, como todos nós. Tá certo, gente? Então, acho que esse vídeo vai ser em duas partes, porque ele acabou ficando grande, né? Não sei se lá na plataforma vai dar para colocar ele inteirinho. Mas, lembrando, então, que aqui por essa telinha pequena nós vamos continuar os nossos conteúdos e vamos aprofundar cada vez mais eles. E qualquer dúvida, qualquer sugestão e todas as discussões que nós fizermos, tá? Comentem no próprio vídeo da plataforma, claro, do canal do Cresce, e também no nosso grupo de WhatsApp, que nós temos lá do Libras Cresce, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, nesse primeiro vídeo não vou fazer a datilologia, porque ele acabou ficando grande, tem várias informações. Vamos então deixar um vídeo em duas partes de questões mais teóricas, e aí no próximo, agora no terceiro vídeo que nós vamos fazer, aí sim nós lembramos as letras do alfabeto, que é a datilologia. O que é datilologia mesmo? Nada mais é do que escrever com dedos, tá? Esse é o significado dela. Nada mais é do que o alfabeto manual. A, B, C, D e por aí vai. E no próximo vídeo, na sequência desse, nós vamos lembrar como é que se faz. E você que sabe, vai lembrar, vai ver se você está fazendo certinho na frente do espelho e tudo mais, para poder ensinar as pessoas aí da sua casa. Lembrando que todos nós somos professores em alguma instância e alunos também em alguma instância. Então, para você fortalecer o seu conhecimento, sabe o que você faz? Pega alguém na sua casa e fala, vem aqui que eu vou ser o seu professor agora e vou ensinar para você o alfabeto manual que o professor Fábio ensinou, tá? E aí você vai ver que ensinando você vai aprender 2 vezes mais, porque nós, na verdade, ao ensinar, só estamos aqui reforçando o nosso próprio conhecimento, porém, portanto, na verdade, estamos aprendendo 2 vezes mais. Espero que vocês estejam gostando e vamos nos falando lá pelo canal do WhatsApp, certo? Desculpa aqui pelos... É que a minha voz fica meio assim. Tá certo, gente? Então até o próximo vídeo. Tchau!